Bom, se a gente falou de função, a gente pode falar dos gráficos, tá certo? E o gráfico da velocidade no MRUV, ele vai ser igual ao gráfico da posição no MRU. Porque a função é igual, é uma função afim do primeiro grau. Então, o que eu tinha lá? Eu tinha uma reta, né, crescente quando a velocidade era positiva, velocidade maior que zero, e tinha uma reta, deixa eu tentar fazer assim, usar o mesmo gráfico aqui. E tinha uma reta decrescente quando a velocidade era negativa. Então, eu vou ter a mesma forma para o gráfico agora da velocidade com o tempo. Tá? Então, por quê? Porque eu também tenho aqui uma função afim. Velocidade é V0 mais AT. Tá legal? Então, quando eu tenho a aceleração positiva, é uma função crescente, a aceleração negativa é uma função decrescente. Onde ela cruza o eixo vertical é a velocidade inicial. Onde ela cruza o eixo horizontal é a velocidade zero. Não, você projeta para o eixo vertical, velocidade dá zero. Tá legal? E aqui eu tenho, nesse ponto onde a velocidade se anula, algo importante. Tá? Então anota isso aí, ó. Aqui eu tenho uma mudança do sentido. Ou de sentido, né? Por quê? O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver se eu tenho um outro gráfico aqui. Não tem. Espera aí. O que está acontecendo ali? Por que eu tenho uma mudança de sentido? Então, presta atenção nesse belíssimo gráfico que eu vos desenhar, olhos. Ó. Maravilhoso, né? Olha que eixo horizontal mais horizontal. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Vou desenhar um gráfico. Tá? Ó. Vocês conseguem perceber que a velocidade inicialmente é negativa? Ó, tá abaixo do eixo horizontal. Então, nesse trajeto aqui, a velocidade é negativa, certo? Mas eu tenho uma reta crescente, eu tenho uma função crescente. Então, a aceleração é o quê? Positiva. Então, sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um movimento desacelerado, ou como nós classificamos, um movimento retardado. Tá? Que o corpo está ficando cada vez mais lento. Até quando? Até nesse ponto mágico aqui. Opa! Até nesse ponto aqui, onde o que acontece? A velocidade vai para zero e há uma mudança de sentido. Por quê? Porque a partir daqui, ó, o que está acontecendo com a velocidade? Passa a ser positiva. Percebe? Então, o que é uma velocidade positiva? O que é uma velocidade negativa? Positivo e negativo na velocidade define apenas o seu sentido, ou o sentido do movimento, para onde o corpo está indo. Se aqui estava negativo, ele estava indo para um lado. Aqui está positivo é porque ele está indo para outro. Agora, por quê? Mas é claro que é uma mudança. Veja, olha aqui para. Não olha para o slide, não, olha aqui no meu dedo, ó. Ele estava indo e sendo acelerado no sentido contrário. Então ele foi ficando cada vez mais lento até parar. E quando ele parou, ele não deixou de ser acelerado no sentido contrário. Então ele agora começa a se mover no sentido contrário. Então aqui ele estava indo, foi ficando cada vez mais lento, ó, cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento, até parar completamente neste ponto aqui e começar um novo movimento no sentido contrário. Tá certo? E aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar cada vez mais rápido. Então, aqui é um movimento acelerado. Tá? Então, aqui é retardado e aqui é acelerado. Por quê?
Porque acelerado é porque aqui a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva. O que quer dizer que a aceleração e movimento estão no mesmo sentido. Ele está sendo acelerado no mesmo sentido que ele se move. Então, opa, meu microfone chiou aqui. Então ele vai ficar cada vez mais rápido. Aqui no retardado, não é porque a retardado a gente pensa, ah, legal, aceleração negativa. Não. Aqui eu tenho um retardado com aceleração positiva. Mas por que ele é retardado? Porque ele está sendo acelerado no sentido contrário ao qual ele se move. Ele está indo para um lado, velocidade está para cá, nessa primeira parte aqui, e a aceleração para lá. Então, a rapidez desse corpo vai ficar cada vez menor, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado aqui, que é muito confuso na cabeça das crianças, confusão nas cabeças das crianças, que é o quê? Essa classificação do movimento. Movimento acelerado não é quando a aceleração é positiva, é quando a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. Ele pode ser um movimento retrógrado, ou seja, com velocidade negativa e acelerado. Por quê? Aí, nesse caso, a aceleração vai ser negativa também. Ele está andando no sentido contrário e ficando cada vez mais rápido. Tá certo? Ah, aqui tem umas outras... Você pode dar um exemplo disso? Por exemplo, um exemplo de um carro, alguma coisa assim. Tem um outro quadro explicando, tá? Então veja aqui, ó. Vamos tentar olhar por aqui. Não sei se está suficiente grande para vocês lerem. Então, o que eu tenho no primeiro caso, um movimento progressivo e acelerado. Então, o que é um movimento progressivo? Tá vendo? A linha branca está indicando a orientação da trajetória, tá? Essa seta branca aqui, ó. Tá vendo? Para lá é positivo, para lá é positivo, para lá é positivo, para lá é positivo. Então, olha o primeiro carro. Para onde que está a velocidade? Está no sentido positivo, está para lá. Então, ele é progressivo. Agora, para onde está a aceleração? Está no mesmo sentido. Então, ele está acelerando. Tá? Então, ele saiu do 0, está indo para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, para o 8. Então, ele está caminhando no sentido positivo e sendo acelerado no sentido positivo. Então, a aceleração e velocidade são positivas. Então, é um movimento progressivo e acelerado. Agora, olha aqui, um movimento progressivo e retardado. É o segundo. Ele está indo para lá, está indo para o sentido positivo, então é progressivo. Mas a aceleração está no sentido contrário. Então, esse carro aqui, o que é isso aqui? É uma freada, né? Como vocês costumam falar, ou como a gente costuma falar, ou uma frenagem. Ele está indo para o sentido positivo, mas a sua velocidade vai ficando cada vez menor. Tá? Então, isso é um movimento progressivo, mas retardado. Tá legal? Então, esse é um exemplo clássico. Ele está indo no sentido positivo, sua posição aumenta, mas ele vai ficando cada vez mais lento, porque ele está freando. Tá certo? Movimento retrógrado. O que é o retrógrado? Ele está indo no sentido contrário da trajetória. Então, aqui, os dois são retrógrados. Ó, ele está indo para lá. E aqui também, ele está indo para lá. Olha a seta aqui. Ó. Tá? Bom? Agora, quando ele está sendo acelerado no sentido contrário, ele é retrógrado, mas é retardado. Por quê? É como se ele estivesse freando. O carrinho tinha que estar invertido aqui, né? É como se ele estivesse freando. Ele está indo para lá e sendo acelerado no sentido contrário. Então, esse carro vai ficar cada vez mais lento. Então, se ele fica cada vez mais lento, o movimento é retardado. E é retrógrado porque tem uma trajetória e ele está indo no sentido contrário. Agora, veja só, ele pode ter uma aceleração negativa e ser acelerado, desde que, ó, aceleração negativa, desde que a sua velocidade seja negativa também, como é o caso desse último aqui, ó. Ele é retrógrado, velocidade negativa, porque está indo no sentido contrário, e é acelerado, por quê? Porque a aceleração também está no sentido contrário, então ele vai ficar cada vez mais rápido. É um carro, tem uma pista, ele está andando no sentido contrário da pista e acelerando, está ficando cada vez mais rápido, mas no sentido contrário. Então, se ele está indo no sentido contrário e acelerando no sentido contrário, é acelerado o movimento. Ele fica cada vez mais rápido. Só que a aceleração e velocidade são negativos. Por quê? Só porque ele está indo na orientação contrária da trajetória. Tá bom? Tá meio uns bugs essas coisas na cabeça, tá?
Bom, gente, sobre o gráfico da velocidade, a única coisa adicional que eu posso dizer é que para nós aqui não vai ter tanta utilidade que o quê? A distância percorrida é igual à área aqui, ó, abaixo da curva do gráfico de velocidade por tempo. Da mesma forma, né, que lá no MRU, a distância percorrida também era numericamente igual à área do gráfico de velocidade por tempo. Tá bom? Então é a mesma coisa. Tá? E outra coisa que a gente também não vai usar, mas vale de informação, que a tangente é igual à aceleração. Por quê? Se estudaram o gráfico lá, o que é a aceleração? A aceleração é o coeficiente angular da reta, né? Ó. E é a constante que multiplicaria o nosso x, vamos dizer assim. Tá bom? Ó, aqui é a mesma coisa, já com os nomes dos movimentos, ó, progressivo e retardado, progressivo e acelerado. Aqui eu tenho um retrógrado retardado e aqui um retrógrado acelerado, tá? Então você percebe que aqui eu tenho, ó, uma velocidade negativa e aqui eu tenho velocidade positiva, está acima do eixo horizontal. Aqui eu tenho velocidade positiva, mas a aceleração é negativa, então por isso que ele é retardado. E aqui eu tenho uma velocidade negativa. Opa, negativa. Agora ela bateu com a aceleração, que também é negativa. Então, ele é retardado, é retrógrado, mas é acelerado. Tá bom? Bom, como é que a gente vai aplicar os gráficos num exercício? A gente vai ter o gráfico de uma velocidade, por exemplo, como esse aí. E como eu falei lá no gráfico de posição por tempo, a diferença é que eu vou ter as informações. Não vão estar todas no enunciado, parte delas vão estar no gráfico e eu vou extrair do gráfico. Tudo bem? Era isso. Então, olha só, Universidade Federal da Paraíba. Deixa eu ver que horas são aqui. 9h54. Um bloco de mármore está em repouso sobre uma superfície horizontal, quando um pedreiro começa a arrastá-lo com uma força horizontal constante que faz a sua velocidade variar, tá? Conforme o gráfico abaixo. Desprezando-se os atritos e a resistência do ar, pode-se concluir que a aceleração do bloco fornecida pelo pedreiro no instante 3 segundos vale. Olha, gente, aqui ele perguntou a aceleração no instante 3. Mas o gráfico da velocidade por tempo, tá? Deu exatamente aquilo que a gente está estudando. É uma reta, não é? É ou não é? Exatamente o que a gente viu aqui, ó. Então, é por quê? Por que é uma reta? Porque a variação da velocidade está sendo constante. Ela varia, mas a variação é a mesma sempre, a cada segundo. Ó. Vai aumentar a velocidade o mesmo tanto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a aceleração é constante. Tá legal? Então não me venha com essa de qual é a aceleração no instante 3. A aceleração no instante 3 é a mesma no instante 2, no instante 1, no instante 4, no instante 5. A aceleração é constante. Por isso que dá uma reta o gráfico. Tá legal? O que ele quer que eu calcule? A aceleração do corpo. A aceleração é velocidade. Velocidade final menos velocidade inicial dividido por ΔT. E aí eu vou dizer de novo aquilo que eu disse lá no gráfico ou naqueles exercícios de tabela. Se é constante a aceleração, tu podes pegar qualquer intervalo de tempo. Tá? Agora, perceba que o gráfico não está dizendo que no instante 1 a velocidade era 3. Tá? Ó, o 3 está aqui em cima. Não está aqui. Não está dizendo que no instante 2 a velocidade era 8. Tá? Não sei. Eu não confio. Eu não confio. Tá? Agora, ele está dizendo que no instante 3 a velocidade era 9. Ó. E ou que no instante 4, com mais certeza, ó, é exatamente 12 a velocidade. Então, lembra que eu falei qual é a diferença do gráfico? A diferença é que eu vou ter informações tiradas direto do gráfico, né? Ou algumas informações eu vou ter no enunciado, como uma muito importante aqui que diz o quê? Que o bloco de mármore estava em
repouso. Então, lê o exercício, primeiro passo do meu 7 passos para resoluções de um problema. Leia. Segundo, leia, extraia a informação. Velocidade inicial, 0. Por quê? Porque ele estava em repouso. O que mais? Eu sei que a velocidade atingiu 12 no instante 4. Ok. Extrair as informações, passo 3 agora. Escolha a equação. Claro, nós vamos usar a equação da aceleração. Tá bom? Passo 4, confira as unidades de medida. Tá tudo ok com as unidades de medida? Tá tudo tranquilo, tudo no SI. Passo 5, substitua. Então, quem é a aceleração? É quem eu quero. Quem é a velocidade final? É 12. Quem é a inicial? É 0. Quem é o ΔT? É 4. Passo 4, isole a incógnita. Sei lá que passo que eu tô. Isole a incógnita. Nossa incógnita já está isolada, que é o A. É o próprio A. Já está isolado. Tá legal? Então, só fazer a conta. 12 menos 0, 12, dividido por 4, que dá 3, né? Vocês estão ligados nisso, né? Ó, 12, vou só copiar aqui, nunca é demais. 12 menos 0, 12, dividido por 4. A aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Seja no instante 3, seja no instante 4, seja no instante, enfim. A aceleração é uma constante. Então, ó, Federal da Paraíba dá para passar, hein, gente? Vamos? Demorou? Beleza, galerinha. Então, nós encerramos aqui essa parte da aceleração.